Aleatoriamente aqui, eu sou um Omin e bem-vindos à primeira resenha do canal, falando sobre BioShock Rapture, um livro bem antigo, mas que eu considero canon, porque ele é maravilhoso e dá um peso muito maior a tudo que tem no jogo. Personagens, histórias, dando um background maior na cidade, a queda bem gradativa da cidade em si. Eu diria até que esse livro é o equivalente a Clone Wars para a franquia Star Wars, porque dá uma melhorada em tudo que apresentou e além disso faz um peso muito mais dramático. Mas, sem mais delongas, vamos para a resenha. Primeiro de tudo tem que elogiar essa capa, arte bonita, e exprime tudo que é Rapture, esse paraíso para os ricos, empresários, o que é maravilhoso. Eu adoro muito contemplar de vez em quando essa capa. Agora vamos para a história, né, que é o mais importante, o que todo mundo quer saber. Ela se passa bem ao final da Segunda Guerra Mundial, praticamente. Aí já começa em Nova York, apresentando os personagens e apresentando, antes de tudo, no primeiro capítulo, a motivação de Andrew Ryan para construir a cidade, que foi as guerras atômicas, essas coisas. Aí depois vem pro nosso protagonista, entre aspas. Afinal, a maioria dos capítulos são dedicados a ele. Mas eu não diria que BioShock Rapture tem um protagonista específico, porque a gente acompanha várias histórias de vários personagens vistos nos jogos. A gente pode uma hora estar acompanhando a Doutora Tenenbaum, pode acompanhar a Suchong, Andrew Ryan, Sullivan. Mas vamos focar no protagonista, entre aspas, que é espetacular. O que eles fazem com o Bill McDonald dos jogos é impressionante. Eles expandem ele. Lá, o Bill McDonald não tinha família. Nenhuma citação em um audiolog, alguma coisa assim. Mas aqui em BioShock Rapture, ele tem. A gente vê o desenvolvimento dele de um engenheiro normal para se tornar um grande engenheiro de Rapture e consertar encanamentos, até ver a queda da cidade. E essa adição da família de Bill McDonald é tudo, é maravilhosa, porque dá um peso emocional pro Bill McDonald que é um absurdo e faz a gente simpatizar ainda mais. Se o cara já era legal em BioShock pelos audiologs que a gente ouvia, aqui ele se torna espetacular. Outra coisa que é maravilhosa nesse livro é mostrar as origens das coisas de Rapture. A gente começa vendo a construção, ver os desastres que aconteceram durante. A gente pode ver como Fontaine descobriu a cidade submarina, o governo tentando descobrir o que Andrew Ryan fazia tanto, colocando recursos em barcos e levando para algum lugar. A gente conhece a localização de Rapture, que fica perto da Islândia. Então, para quem gosta de detalhes como eu, é maravilhoso. E eu não poderia não comentar que é o papel da Doutora Tenenbaum, que é bem mais gradativo aqui. A gente vê ela melhorando, começando a entender as coisas, além de ter um pequeno arranhão no passado dela. Dá aquela informaçãozinha maravilhosa. Há também relações com Steinman tendo um papel maior na história. E também as loucuras de Sander Cohen avançando. Há alguns capítulos que já mostram a origem de Sander Cohen, como ele se tornou lunático, que a gente vê em BioShock. Aí também a questão de que se ele já era um lunático ou se ele se tornou um lunático, mas isso não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é ver a relação entre Fontaine e Ryan, esse duelo de titãs, também ver as maquinações por trás, alguns episódios que a gente só viu uma legenda enquanto passava o mapa do jogo, como a própria morte do Pseudo Fontaine, que tem uma explicação muito elaborada, mostrando ainda mais da inteligência que Fontaine tinha. Esse livro pega os melhores elementos da história e melhora eles. E também vale ressaltar que ele une BioShock 1 e 2 bem mais organicamente que os próprios jogos, o que eu acho louvável. Dá pra ver a Sophia Lamb bem melhor do que no BioShock 2, em minha sincera opinião. Por isso que eu fiz a comparação desse livro com Clone Wars de Star Wars, pois é impressionante como esses dois melhoram as suas respectivas obras. No caso, o Clone Wars melhora
exponencialmente a trilogia prequel. E nesse livro ele melhora BioShock 2. Além de adicionar um peso emocional muito maior para o 1, que deixa ele ainda mais espetacular do que ele já é. E como não falar dos splicers nesse livro, que são mostrados de forma gradativa a partir que os plasmides foram inventados. Dá pra ver também as origens das armas mais pesadas, como lança-granadas ou lança-chamas, que não fariam tanto sentido num paraíso utópico como Andrew Ryan pregava. Mas eles são bem mais bem explicados nesse livro em si. Há também a questão de desenvolver ainda mais o melhor personagem em complexidade de BioShock, que é o Andrew Ryan, mostrando várias nuances de sentimentos. A gente consegue ver finalmente o Andrew Ryan como alguém um pouco mais aberto, alguém gentil com as pessoas que ele gosta, alguém que tem uma afeição muito grande pelo Bill, faz várias coisas por ele. Dá para acompanhar várias histórias que acontecem nos audiologs que estão lindamente traduzidos, ao contrário do BioShock Remaster, que pelo amor de Deus, quando eu fui olhar eu fiquei incrédulo com o nível da tradução do negócio. Realmente não tava lá muito bom, tava meio faltando nexo, algumas coisas, meio estranha. Mas nesse livro eles traduziram de um jeito maravilhoso. Além disso, dá pra ver como é que a maioria dos audiologs foram gravados, inclusive. O que é muito interessante, porque aí você tem um contexto total, não é como se você estivesse no jogo. Que no jogo você simplesmente pega e não sabe como foram gravados, essas coisas. Também conecta ainda melhor Rapture com o mundo afora, dizendo que eles conseguiram saber da Guerra Fria. Também teve a questão de Rapture ser um abrigo para caso tivesse uma guerra nuclear, eles conseguissem pegar o resto da humanidade e salvar todo mundo. Tinha toda essa ideia visionária que não foi apresentada nos jogos, por incrível que pareça. E é uma ideia maravilhosa de interessante, que realmente acrescenta para a história. É por isso que eu digo, BioShock Rapture é o Clone Wars de BioShock. E por falar nisso, o que dizer da ambientação? Rapture está perfeita em todas as suas consequências, a sujeira em alguns cantos, não é aquela cidade totalmente limpa, pelo menos só fica no início, fica aquele paraíso. Depois começa a cair devagar, mas mesmo assim já tinha cadáveres. Tipo a própria apresentação do BioShock 2, aquela apresentação do início. O que é maravilhoso, levando em conta que isso daí ia ser alterado por causa da droga do BioShock Buried at Sea. Pelo amor de Deus, descaracteriza totalmente a cidade submarina. É tudo muito limpo e já tá chegando aos anos 60, que é quando o jogo começa. Mas acho que essa parte é um tópico para outro vídeo. Merece um vídeo apropriado sobre essa DLC maravilhosa. Beleza, então o balanço geral é: leia BioShock Rapture se você realmente é fã de BioShock, se é um fã fanático como eu. Porque pelo amor de Deus, só tem a agregar a sua experiência e talvez ajude você a refletir melhor algumas coisas do mundo. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas acho que sim. Então, acho que é isso, galera. Muitíssimo obrigado pelo apoio. Espero que tenham gostado da resenha. E aleatoriamente até.